galera do 8º ano? Todo mundo desenvolvendo as atividades? Espero que sim, tá certo? Mas eu tô aqui brincando com vocês, eu quero também aqui deixar, né, não só a bronca, mas eu quero deixar aqui os meus parabéns para quem está desenvolvendo as atividades. Tem alunos que estão até deixando comentários, isso é muito importante para que a gente possa estar melhorando, tá certo? E hoje chegamos na 20ª aula de português, está passando bem assim, ó, bem rápido. Vamos estudar aposto vocativo. Todo mundo pegando aí o lápis, o caderno, a caneta, para colocar as observações, as dúvidas de vocês, para depois vocês possam estar interagindo comigo, tá ok? Vamos lá? Então, vamos começar falando do aposto. O que é mesmo o aposto? Acompanha aí, ó. O aposto é uma palavra ou expressão que explica ou que se relaciona com um termo anterior com o objetivo de esclarecer, explicar ou detalhar melhor esse termo. Como assim, professora? Vamos ao exemplo. O que é o aposto? André, o homem casado com minha prima, eu expliquei. Então, a parte que é a explicação, nós chamamos de aposto. Então, o homem casado com minha prima foi a explicação que eu dei referente a André. É um bom advogado. Aí eu só concluí. Mas André, o homem casado com minha prima, é um bom advogado. E vocês podem observar que o aposto ele está separado por vírgula. Tá ok? Então, vamos lá. Aposto é a parte que explica. Vocativo. Expressão de chamamento é a palavra, termo, expressão utilizada pelo falante para se dirigir ao interlocutor ou receptor, por meio do próprio nome, de um substantivo também, pode ser, de um adjetivo que é a característica ou um apelido. Por exemplo, não fale assim, cara. Cara aí é o vocativo, porque foi o termo que eu chamei. Cara, vocativo, é o termo que chama, que se dirige. Queridos, tá vendo? Foi o chamamento. Queridos, tenham atenção. Não faça isso, Marina, é pecado. Então, vamos lá. Vocativo é a palavra, é o termo, a expressão utilizada pelo falante para se dirigir por meio de um nome, de um adjetivo, de um substantivo. Por exemplo, cara, queridos e Marina é o vocativo. Já o aposto é o termo que explica algo sobre alguém ou alguma coisa, certo? Vamos ver eles detalhadinho agora, passo a passo para vocês. Então, como eu falei, existem os tipos também de aposto, né? Mas a gente já sabe que o aposto é o termo que explica. Então, acompanha que tem os tipos. Segundo a intenção do discurso, o aposto ele pode ser classificado em, primeiro, o aposto ele pode ser explicativo, ou seja, oferece uma explicação sobre o termo anterior. Eu vou dar uma explicação. A geografia, olha esse exemplo, estudo da Terra. O que foi que eu falei da geografia? Ele é o estudo da Terra, então essa parte aí é o aposto. É uma disciplina fundamental ao currículo escolar. Vamos outro. Júlia, quem é Júlia? Onde ela trabalha? Júlia, dos recursos humanos, pediu para você preencher essas fichas, ok? Existe também o aposto distributivo. Retoma as explicações sobre os termos, contudo, de maneira separada na oração. Exemplo, Vitória e Luiz foram os vencedores. Aquela na corrida e este no atletismo. Aquela na corrida e este no atletismo. Olha o outro. Adoro João e Maria. Um exemplo de calma e o outro de agitação. Eu distribuí, né? Um era exemplo de calma, estou explicando. E a outra de agitação. E o aposto enumerativo. Enumera as explicações sobre o termo, sendo separado por vírgulas. Exemplo, na bolsa levava o que precisava. Roupas. Eu estou enumerando, eu estou explicando o que eu levava. Ele não deixa de ser explicativo, mas ele vai enumerar. Por isso que o nome dele é enumerativo. Roupas, vírgula, biquínis e toalhas. Olha o outro. O programa de hoje é praia, pizza e cinema. Então, vamos aqui. Vimos o aposto explicativo, distributivo, porque eu dei características, né?
e o enumerativo que eu enumerei. Tem outros? Tem, vamos lá. Tem o comparativo. Compara o termo da oração. A garota, agora, que parecia desacordada, foi levada ao hospital. Do doce, manjar dos deuses, não tinha sobrado nada. Eu dei a explicação, de certa forma eu dei. Mas eu fiz o quê? Uma comparação. A garota, que parecia desacordada, é uma comparação, ela parecia. Do doce, manjar dos deuses, não tinha sobrado nada. Ok? Vamos agora ao resumidor ou recapitulativo. Resume os termos anteriores do enunciado. Resume. Saúde, educação e acesso à cultura, eu já fiz um resumo, olha, tudo isso são prioridades para a melhoria de um país. Esse é o aposto. Paz e sossego, esses, olha o resumo, são os meus desejos para as férias. Esse é o resumidor. O especificativo, especifica um termo da oração. A aluna, que aluna? Joana, porque na sala tem várias. Continua se nos surpreender. A Avenida Paulista, a avenida tem várias, mas é a qual? É a Paulista. É lindíssima. Temos o aposto da oração. Como é esse? De oração. Como é esse? Vamos lá. Consiste numa oração que depende da outra em termos sintáticos. Os bolos ficaram lindos e saborosos, frutos da sua técnica e dedicação. As coisas correram mal. Desfecho inevitável, porque não poderia acontecer outra coisa, né? Então, vimos aí alguns tipos de aposto. Vamos falar um pouco agora do vocativo. Pronto, antes de colocar o vocativo só para vocês, eu vou usar os dois agora para comparar, tá certo? Aposto e vocativo. Muito comum haver confusão entre o aposto e o vocativo. Porém, enquanto o aposto explica um termo anterior dito no enunciado, o vocativo é um chamamento, uma invocação, ou pode caracterizar uma pessoa que chama pela outra no enunciado. Além disso, o vocativo corresponde a um termo que não possui relação sintática com outro termo da oração, de forma que não faz parte nem do sujeito, nem do predicado. Enquanto isso, o aposto mantém relação sintática com outros termos da oração. Exemplo: Moisés, venha jantar. Eu fiz um chamamento, tá certo? Moisés, agora veja só, Moisés, o profeta religioso, olha o termo que explica, é considerado o grande libertador dos judeus. Já é o aposto. Então, vamos lá. Vocativo é um chamamento e aposto, ele explica o termo anterior, ok? Então, vamos desenvolver essas duas atividades, tá certo? Na oração, José de Alencar, romancista brasileiro, nasceu no Ceará. O termo destacado exerce a função sintática de. Na oração, José de Alencar, romancista brasileiro. O que foi que eu fiz aí? Eu posso dizer que essa frase, esse termo é um aposto, um vocativo, um predicativo do objeto, um complemento nominal ou nenhuma das alternativas? Então, nesse termo aí, é o termo que explica, eu falei que José de Alencar é um romancista brasileiro. Nós temos quem? O aposto, porque é o termo que explica. Eu expliquei quem é José de Alencar. Já na outra, vamos lá. A propósito do trecho que segue, aponte a classificação correta referente ao termo em destaque. Minha bela Marília. Tudo passa. A sorte deste mundo é mal segura. Se vem depois dos males a aventura, vem depois dos prazeres a desgraça. Então, minha bela Marília, eu aí fiz o quê? Temos um vocativo, um sujeito, um aposto ou um adjunto adnominal? Minha bela Marília. Eu fiz um chamamento, não foi isso? Então, nesse momento, eu tenho um vocativo, ok? Na primeira atividade, nós temos um aposto, que é o termo que explica, e na segunda, o vocativo, que é o termo que invoca, ele chama minha bela Marília, ok?
Então, hoje estudamos o aposto e o vocativo. Vamos lá. O aposto, ele serve para explicar, né, a situação anterior, né? Ana Lúcia, filha de José Aécio, e aí vai, eu estou dando uma explicação, né? Já o vocativo é Joana, venha fazer as suas atividades. É o termo que invoca, que chama, né? Expressa um chamamento. Já o aposto, ele explica uma situação, tá certo? E eu vou deixar para vocês uma atividade que vocês vão desenvolver, que é o desafio no link, tá ok? Cumpram as atividades de vocês. Lá tem um localzinho no qual vocês possam deixar um comentário. Isso é muito importante para mim, tá certo? Mas assim, fiquem com Deus. Beijos no coração. Qualquer dúvida que vocês tenham, volte o vídeo, faça as anotações que forem necessárias, tá ok? Beijos e até a próxima.